Olá, tudo bem com você? Para você que já segue meu canal, sabe qual é o tema que eu estou falando durante esse mês aqui no canal. Mas para você que está chegando agora e não sabe, vou lhe informar. Durante esse mês, até o dia 18, me comprometi em falar sobre o tema abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, em alusão à campanha Maio Laranja. Então, se você está chegando agora e não assistiu os vídeos que eu já postei no canal falando sobre o tema, falando sobre alguns equívocos que a gente tem sobre abuso sexual, já falei sobre os tipos de abuso sexual, então se você não viu ainda, vou deixar aqui na descrição o link dos outros vídeos. Aproveita depois desse vídeo, dá uma passadinha lá e assista. Mas hoje a seguinte reflexão eu quero fazer com você. Será que a criança ou adolescente que foi abusada sexualmente, ela deixa algum indício, fica algum indícios? Será que ela dá alguma demonstração disso? Ou não dá? Ou será que a gente ou ela dá indício e a gente não percebe? Por que será que às vezes a criança ou adolescente ela fica sendo abusada durante anos, como eu já tenho de casos, de ficar 8 anos sendo abusada sexualmente e a família não percebeu? Por que será que não percebeu? Será que não deu sinais? Ou será que deu sinais e, como diz, passou batido, não percebeu? A família, a mãe, o pai ou quem esteja fazendo essas vezes, como guardião da criança ou do adolescente, não percebeu. Então é um pouquinho disso que eu quero falar com você hoje, para a gente refletir. Quais são os sinais, os indícios, que a criança ou adolescente dá quando ela está sendo abusada sexualmente? Existem muitos indícios, porém, para o vídeo não ficar muito comprido, eu fiz uma seleção dos que mais aparecem, que é mais provável de aparecer, mas não se concentra só nesses, que fique claro. Então a gente elegeu alguns para falar com vocês. Então, se você quer saber um pouco mais desse tema, quer ficar um pouco mais informado, situações que vão talvez ajudar você a proteger o seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha ou qualquer criança que você tenha proximidade. Então fica comigo que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E antes de adentrarmos no tema, me dê indícios, me dê sinais que você está gostando do vídeo que eu estou postando e já dá aquele joinha aí no vídeo. Isso ajuda muito para a gente favorecer que o YouTube divulgue isso para mais gente e mais pessoas fiquem sabendo e mais pessoas também se engajem nessa campanha de proteção, contra o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E também ao final compartilhe esse vídeo, que mais pessoas sabendo dessas informações, a gente vai formando uma rede de proteção assim, muito maior. Eu sozinho não consigo fazer muita coisa, mas eu com a ajuda de vocês distribuindo esses vídeos, com certeza a gente faz assim uma corrente de proteção muito maior. Então eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração nessa campanha, dando um joinha, compartilhando esse vídeo, falando desse vídeo para outras pessoas que possam assistir também, tá? Mas vamos lá. Hoje a gente se comprometeu em falar um pouquinho sobre alguns sinais, alguns indícios, que está acontecendo um abuso sexual com uma criança ou adolescente. Um dos indícios que acontece, que talvez até um dos mais fáceis de ver, mais provável de não passar desapercebido, é a questão de vestígios físicos. Ou seja, você perceber, o pai, a mãe ou quem está cuidando da criança, perceber alguma machucadura, sobretudo nas regiões íntimas, às vezes acontece muito que o abuso sexual seja descoberto como? Quando a mãe vai dar banho na criança, percebe que quando pega o sabonete ali, arde, começa a doer, queimar, E aí a criança reclama, e fala. Aí a mãe acha estranho, começa a investigar o que aconteceu, por que está doendo? Alguém mexeu aqui e aí às vezes desencadeia uma denúncia de abuso sexual, que até então a criança não tinha falado. Então você pai, você mãe, fique atento a essas situações. Se tiver uma situação dessa, tenta investigar o que aconteceu. Outro sinal é mudança comportamental, Por exemplo, de isolamento. Aquela criança começa a ficar isolada, não querer contato social, não quer mais contato com as pessoas, fica muito no quarto. Comportamento de agressividade é comum de às vezes acontecer, porque ela está sofrendo uma situação, está com a mentalidade dela, com a mente, com o psicológico dela abalado, e ela às vezes traduz isso, a forma dela externalizar isso é por meio da agressividade.
Pode ter também, outro sinal, alterações comportamentais do sono. Por exemplo, começa a dormir demais, dormir de menos, começa a ter pesadelos. Pesadelo é muito comum de acontecer, tá, pessoal? Eu vejo muito em situações de abuso sexual, às vezes as mães relatam pra gente, ela começou a ter pesadelos, acorda assustada à noite. Também outro não querer dormir sozinho. Às vezes dormia sozinha até então, de repente começou a não dormir sozinho mais. E a mãe fala, por quê? O que está acontecendo? Se, uma mudança repentina que não assim, a mãe não consegue associar isso a alguma outra situação. Então, pode ser uma situação que a gente chama de medo generalizado, né? Pode ser vários tipos de medo, não só questão medo de dormir sozinho, medo de ficar sozinho. Eu lembro que eu atendi um caso que, quando a gente fala nessa questão do medo generalizado, que também é um sinal, eu lembro que eu atendi um caso que a vítima, uma criança, ela ficou com medo de carro vermelho. E por que carro vermelho? Porque a pessoa que abusou sexualmente dela, em tese abusou, né? Depois não acompanhei o processo, qual o resultado que deu, mas em tese a pessoa que abusou dela tinha um carro vermelho. Então toda vez que ela via um carro vermelho, ela sim ficava apavorada, ficava em pânico, né? Ficava com medo, né? Gerava uma ansiedade muito grande. Aí já está outro sinal também, a gente já vai engatilhando. Ansiedade de repente não tinha, ou tinha e já aumentou essa ansiedade. Uma pessoa começa a perceber uma criança muito ansiosa, que a ansiedade já pode alterar também na questão da alimentação, na questão do sono. Veja como uma coisa vai puxando a outra, né? Às vezes vai virando uma bola de neve, de uma situação vai puxando um monte de situações, um monte de mudanças, um monte de alterações, que às vezes a família ela não entende por que está acontecendo isso, o que houve, que até então de repente não sabe, né, que está acontecendo um abuso sexual. Então a gente precisa ficar muito atento. Qualquer mudança da criança, a gente tentar entender o porquê. Pode ser outras situações, N situações? Pode sim, né, que às vezes outras situações também geram esses comportamentos. Mas a gente precisa, já que a gente está falando desse tema, também considerar essa possibilidade. Então é disso que a gente está falando. Considere essa possibilidade também, tente investigar, tente conversar, para ver se não para descartar essa hipótese. Um outro sinal que a gente precisa ficar atento, que pode aparecer e ter a ver com abuso sexual, é a esquiva da vítima em relação a determinada pessoa. É aquela situação, de repente a criança tem muita proximidade com aquela pessoa, né? Tudo bem, tudo tranquilo, você não percebe nada diferente. De repente ela começa a se esquivar daquela pessoa. Quando aquela pessoa chega, ela sai. Se aquela pessoa conversa com ela, ela já fica mais resistente. Aí você fala, o que está acontecendo? Né? A criança, o adolescente tinha uma relação boa com essa pessoa e de repente ela está se afastando, ela não quer contato, ela demonstra resistência em relação àquela pessoa. Pode ser um indício de que aquela pessoa, né, pode ter ou estar tentando, né, um abuso sexual. Pode, como eu sempre reafirmo, pode ser outra situação? Pode ser a situação do cotidiano da pessoa, né? Teve algum desacordo, fez alguma coisa, outra coisa que não contentou a criança ou adolescente e teve essa resistência. Pode também. Mas sempre lembrando, a gente precisa considerar também essa possibilidade. Essa num conjunto, né? Sempre olhar um conjunto da situação, às vezes não é um fato só, mas o contexto todo que você vai formando, talvez essa possibilidade de ficar um pouco mais atento. E se por um lado tem essa questão da esquiva daquela pessoa que, né, talvez possa estar abusando, também tem ficar atento à proximidade excessiva, proximidade demais. Tipo, a criança, o adolescente não tinha tanta proximidade àquela pessoa e de repente ela está se aproximando demais, né, assim, fora do normal, fora do contexto do que era. Se você já assistiu o meu vídeo aqui, tem um dele que eu falo que nem sempre a criança, nem sempre o adolescente, ou seja, nem sempre a vítima, vai ter esquiva, vai ter medo, repulso em relação ao abusador. De repente a idade, né, ela pode nem entender que está sendo abusada sexualmente, ela pode entender aquilo como um carinho, como um afeto daquela pessoa para com ela. Então, numa situação dessa, se é um abuso sexual de uma criança nesse contexto, que ela não entendeu que é uma situação de violência, ela não criou essa resistência, ela pode entender isso como um afeto daquela pessoa para com ela e ela se aproximar muito daquela pessoa. Ou seja, em vez de ela ter a repulsa, né, como às vezes uma criança, um adolescente maior percebeu que é o abuso, ela tem aquela repulsa, embora não conte, essa situação que eu estou falando agora, da proximidade exagerada, proximidade demais repentina,
pode ser o contrário. Ela está talvez sendo abusada, mas ela está entendendo que aquilo é um afeto, aquilo é um carinho, que aquela pessoa gosta dela. Então, quando a gente percebe que alguém gosta da gente, a gente é tendência a gente se aproximar mais daquela pessoa, não é verdade? Mas pode ser uma situação também de chamar a sua atenção, porque pode não ser uma situação de afeto, uma situação de cuidar, não. Pode ser realmente uma situação de abuso que o abusador usa, né, todos os artifícios, né, para trazer a criança mais próximo dela e para a situação passar assim de forma mais discreta, não ser revelada, né? Então precisa se atentar também a esse sinal, que também pode ser uma situação ou não, mas, embora eu volto a frisar, não vou cansar de falar isso. Essa situação também pode ser uma situação de proximidade, porque realmente gosta, não tinha tanta proximidade, acabou se aproximando mais e formou esse vínculo, estreitou o vínculo, que também pode não ter a ver com abuso sexual. Mas a ideia é, olha o contexto, observe a situação, que pode ser um indício, isso, junto com mais um monte de situações que você vai observando. Então a ideia é cada mudança assim, muito repentina, muito fora daquele padrão que era, fique atento, tá? Isso com certeza vai ajudar e muito você proteger, né, seu filho, sua filha, ou seja lá quem for que você esteja por perto aí, responsável ou está próximo de você, criança ou adolescente, tá? Outras situações a gente precisa se atentar também, que pode ser um sinal ou não, tá? Volto a frisar. De repente a criança chega em casa com presente, com dinheiro, né? Seu filho chega com seu filho, sua filha, seu sobrinho, enfim, qualquer criança que esteja ali responsável, ou que você tenha proximidade. Chega em casa com dinheiro, com presente, aí você investiga de onde veio isso, né? Quem te deu? Ah, foi fulano. Aí fique atento, né? Porque uma das formas do abusador comprar o silêncio, às vezes nem é na ameaça. Tem situações que ele não ameaça. Se você contar, eu vou fazer tal coisa com você. Não, às vezes ele vai, né, dar dinheiro, dar presente. É uma forma de calar a vítima, ou seja, a vítima querendo aqueles benefícios, digamos assim, né, se interessa por isso e acaba não contando. Então, assim, fique atento. Se seu filho chegar com qualquer coisa, qualquer valor, qualquer presente, que você não sabe de onde vem, vai investigar. Tente ver o que está acontecendo, de onde veio. Esclareça isso com seu filho para que não passe, de repente, batido uma situação de abuso sexual e que você não percebeu, tá? Então, se atente a isso. Uma outra situação, um sinal também que pode acontecer é a perca da atenção, concentração. De repente aquela criança ela fica aérea, né? Você manda fazer uma coisa, ela está voando, como a gente fala, viajando na maionese, né? E isso já pega um gancho também na questão de outro sinal que é queda no rendimento escolar, né, que tem a ver com essa atenção, concentração. E muitas situações de abusos sexuais, ela é revelada na escola. Porque o professor está ali 4 horas com a criança, ele começa a perceber que aquela criança que de repente ia bem, tinha uma boa concentração, se desenvolvia bem na escola, de repente começa a cair bruscamente esse rendimento escolar, porque aí vem a questão da atenção, né, porque a criança está passando por uma situação dessa de abuso sexual, ela mentalmente não está bem, né? Mentalmente, com certeza, ali está borbulhando aquela situação e ela vai dar algum sinal lá na escola. E é muito comum a escola revelar situações de abuso sexual. Eles contam para a amiga, a professora percebe que não está bem, vai conversar, às vezes a criança acaba contando. Então, se a criança começa a ficar desatenta, desconcentrada, às vezes até desleixada com o próprio corpo, não quer tomar banho, às vezes começa com vergonha do próprio corpo, tudo isso são indícios, são sinais que você precisa se atentar se não está acontecendo alguma situação dessa de abuso sexual, tá? Então fique ligado, porque todas essas situações são possibilidades, né, são sinais que acontecem às vezes em casos de abuso sexual. Outro sinal que pode acontecer de você observar e acabar de repente chegando a uma situação de abuso sexual é quando a criança ou adolescente começa com comportamentos sexualizados, brincadeira sexualizada, verbalizações de cunho sexual, ou seja, começar a falar frases, palavrões de cunho sexual, que não é natural, né, esse conhecimento na fase em que ela está, ou desenhos, né,
de cunho sexual, destacar órgãos sexuais às vezes quando desenha, é uma possibilidade de acontecer, ou às vezes acontece de crianças, né, ou até mesmo ali na pré-adolescência, começar a abusar sexualmente dos coleguinhas, né, que a gente fala os comportamentos sexualizados, como às vezes ele sofre essa situação e não contou, ele aprende de forma errada a questão da sexualidade e às vezes ele começa ali a abusar dos coleguinhas, passar a mão, fazer alguma coisa. Questão de sexo oral, às vezes acontece essas situações porque são situações de repente que ele viveu lá no abuso sexual e ele aprendeu de forma distorcida, equivocada e acaba reproduzindo isso no seu cotidiano com os coleguinhas, com os colegas, com as colegas, ou talvez até as meninas também, tá, gente? Quando fala de abuso sexual, a gente está falando de ambos os sexos, não estou falando só dos meninos nem só das meninas, de ambos os sexos, tá? Então, assim, pode acontecer. Se seu filho, sua filha começar com esses comportamentos, você tenta conversar, se atente a isso para ver o que está acontecendo com ela. Pode ser que de repente ela viu em algum lugar, alguém falando, tal, pode, mas não custa nada a gente investigar, dar uma olhada, né, com mais carinho, se não tem a ver com uma situação de abuso sexual. Outros sinais também que a gente tem é ansiedade, depressão, automutilação acontece também, tá? Então fique atento. Aí, a automutilação acontece muito mais assim na pré-adolescência, adolescência, é mais comum de acontecer, mas não impede que crianças menores também façam, né? A depressão também às vezes acontece porque está vivendo uma situação tão sofrida mentalmente que às vezes não falou para ninguém, está guardando aquilo para ela e às vezes o corpo ele somatiza, ele traz isso, um indício, um sintoma pela ansiedade, pela depressão, pela automutilação, como eu falei, inclusive tentativa de suicídio. Então também a gente já tem histórias assim bastante. Então se atente para essas situações que pode ser um indício de abuso sexual, certo? Como eu disse, tem muitos outros, né, sinais e cada pessoa ela vai reagir de um jeito, ela vai trazer isso de uma forma. Mas eu trouxe esses aqui para que vocês se atentem, fiquem cientes disso, né? E não é para criar pânico, tá? Eu não falo isso porque, como eu sempre reafirmei durante todo o vídeo, essas situações você verificar não quer dizer necessariamente que é um abuso sexual, tá, gente? Pode ser N situações. Eles podem estar disso depressão por outras situações, pode estar automutilação por outras situações, pode estar com queda, rendimento escolar por outras situações, pode estar com distúrbio do sono, do distúrbio da alimentação por N situações, pode estar lá com a machucadura na região íntima por N situações, às vezes ali a questão da higiene, a questão de uma assadura na região, foi tomar banho, ardeu, pode ser N situações. O segredo que eu falo tendo essas situações, ou qualquer outra diferente que você acha que não é normal no seu filho, que não está comum no seu filho, sua filha, se atente, investigue, veja o que é, porque pode ser outra situação, pode, mas pode também ser uma situação de abuso sexual, tá ok? Espero ter ajudado com você nessa questão, né, de indícios de abuso sexual, ter esclarecido um pouco. Volto a reafirmar, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham essa informação que você teve o privilégio de ter. Como eu disse antes, eu sozinho não consigo fazer muita coisa, mas você contribuindo, compartilhando esse vídeo, falando desse vídeo para mais pessoas, falando do canal, né, que também tem mais vídeos lá, eu vou deixar todos aqui na descrição. Fala para as pessoas assistirem, porque só junto a gente consegue realmente combater um pouco desse tema, desse crime que é tão sofrido. E eu falo isso porque eu faço depoimento especial, eu sento na frente da vítima, ela conta para mim o que aconteceu e tem coisas assim estarrecedoras. Então a gente que senta, que ouve a vítima falando tudo o que aconteceu com ela, todo o sofrimento que ela passou nessa situação de abuso sexual, a gente realmente toma assim um carinho muito grande pelo tema para trabalhar isso, porque realmente são situações muito difíceis. A gente precisa juntos trabalhar para que isso erradique. Não vou dizer que diminua, até acredito que nunca. Assim, não vou dizer que diminua, não. Diminuir sim é a ideia, mas que a gente consiga exterminar tudo. Mas se a gente proteger uma criança a mais, já está valendo a pena o vídeo, já está valendo a pena o trabalho que eu tenho de fazer, de editar e falar com você, já está valendo a pena você compartilhar esse vídeo, certo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.